Oi gente, tudo bom? Chegou essa semana ao catálogo da Prime Video da Amazon o filme Medo de Chuva, que é um terror e um suspense, um terror psicológico que conta a história da Rain, ou seja, da chuva. A tradução do filme veio literal, Medo de Chuva, Fear of the Rain, e a gente acompanha a vida dela se adaptando depois de uma grande crise de esquizofrenia que ela teve. Ela tem algumas visões, algumas alucinações, e ao longo do filme a gente vai tentando entender realmente o que está acontecendo na vida dela junto com ela, mas também e principalmente tentando entender se tudo aquilo que está acontecendo, ou pelo menos parte daquilo, de fato é real ou não, ou se faz parte dessa doença dela, dessas alucinações que ela está tendo recorrentes. Eu gostei bastante dessa obra, eu vi pouca gente falando sobre ela, e aqui nesse vídeo eu vou comentar bastante da obra, tudo sem spoilers. Então não vai ter nenhum tipo de revelação que possa comprometer você a assistir esse filme depois. Mas antes de eu comentar um pouquinho mais sobre o filme Medo da Chuva, eu vou pedir pra você dar uma conferidinha se você já tá inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Também já me ajuda e dá um like logo agora no comecinho do vídeo. Isso faz com que esse vídeo seja disponibilizado para outras pessoas que talvez nem conheçam o canal. No canal eu trago muito vídeo sobre cinema, literatura, seriado, cultura pop em geral. Então se você gosta desses temas, esse canal é pra você. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá. E na caixinha de comentários comenta pra mim se você já conhecia essa obra, se você não conhecia, já assistiu, não assistiu, o que você achou e qual a sua expectativa, caso você ainda não tenha assistido. O filme Medo da Chuva é um lançamento de 2021 e foi mais uma produção que teve o seu lançamento adiado por causa da pandemia de coronavírus. O filme tem entre os protagonistas a Catherine Hill, que é super conhecida por vários filmes, inclusive seriados como Grey's Anatomy, vários filmes de comédia romântica. É um rosto aí sempre muito visto no cinema, especialmente esse cinema mais popular. Mas também uma outra grande queridinha de Hollywood que está agora despontando em várias grandes produções, que é a Madison Iseman. Ela é uma atriz jovem de 24 anos, mas que já participou de diversas produções de sucesso, como Jumanji. Ela também participou dessa nova versão de Goosebumps, ela participou de Annabelle 3, ela também é a protagonista do seriado Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que também é da Amazon, e já vai sair um vídeo falando sobre esse seriado aqui no canal, não poderia faltar, né? Eu adoro terror, adoro o filme clássico, né? As primeiras produções de Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e até agora eu tô gostando do seriado, e a atuação da Madison realmente é uma atuação muito legal, em especial nesse filme Medo da Chuva, porque ela faz a protagonista, que inclusive dá o nome ao filme, e principalmente uma protagonista super fragilizada que tá passando por um sério problema de saúde. Eu gosto muito de filmes de terror, mas eu tenho uma certa tendência a gostar muito mais de filmes que eu acho que podem ser reais. Como assim? Eu não sou aquela pessoa que sou grande fã de filmes de terror de sobrenatural, de coisas muito fantasiosas, porque eu gosto da temática, mas não me compra, não faz com que eu realmente pense, isso pode acontecer. Nesse caso especificamente, no caso de Medo da Chuva, é uma personagem que tem uma doença real, várias pessoas, milhares de pessoas no mundo inteiro sofrem de esquizofrenia, a gente sabe que é uma doença real, então é algo que poderia acontecer com alguém. Então eu compro essa ideia do filme, então eu gostei bastante por isso. E eu acho que essa ideia de você ficar colocando pistas ao longo do filme, sem deixar muito claro se é real ou não, isso me atiçou muito mais, porque ao longo do filme eu fiquei quebrando a cabeça, tentando entender teorias, tentando entender o que poderia ser verdade, o que poderia ser coisa da cabeça dela e aí por diante. No filme a gente acompanha a Rain, que é uma estudante que já logo no início do filme a gente vê que ela está passando por uma grande crise. Ela tem uma doença que não fica muito clara, mas a gente sabe que é a esquizofrenia. Então ela acaba tendo algumas visões, algumas alucinações. E logo no começo do filme a gente vê uma cena em que ela está na floresta, sendo teoricamente raptada por uma seita. E ali ela começa a achar que está todo mundo contra ela. E aí ela passa a ser medicada e fica constantemente naquele medo de que vai ser internada ou não numa clínica especializada, porque os pais dela não conseguem mais administrar
todo aquele problema da doença dela, porque acaba causando outras situações. Então, eles acabam se indispondo com vizinhos, o pessoal da escola da Rain acaba tratando ela muito mal, algumas pessoas que ela considerava amigos se afastaram dela, fazem bullying, porque realmente é uma situação bem complicada e mexe com toda a família e com todas as pessoas ao redor deles. A Rain acaba voltando para casa, sempre com aquele medo de que se ela tiver de novo uma crise como essa, ou se ela pisar em falso novamente, ela pode ser internada sim. Então ela fica constantemente nessa luta de tentar entender se ela tá realmente passando por uma situação complicada ou se ela acredita no que os olhos dela veem em algumas situações. A sensação constante de solidão que a personagem tem acaba sendo um pouco claustrofóbica, até pra gente, porque como ela passou por uma situação como essa, ela tá totalmente descredibilizada por todos e ela encontra um conforto num novo estudante da escola chamado Caleb, e ele, como não conhece muito do passado dela, ele também é novato na escola, né, ele não tem muitas amizades, ele acaba sendo aquele porto seguro da personagem. Porém, tem uma questão que ela começa a fazer tratamento psicológico, então ela acaba indo numa psicóloga, uma psiquiatra, e ela mesmo comenta pra ela, pra toda vez que ela tiver dúvida, ela fazer algumas perguntinhas. Então assim, tal coisa realmente é real? Tal coisa realmente tá acontecendo e outras pessoas estão vendo? Então o tempo todo ela tá se perguntando e a gente consequentemente. Então a gente tá vendo a interação dela com algum personagem, como por exemplo o próprio Caleb, que é um personagem que ela fica o tempo todo na dúvida se ele é real ou não. É um personagem que toda hora ela pergunta, mas tem mais alguém interagindo com ele? Ele é real? E você, espectador, também começa a fazer isso para cada nova situação que acontece. Até porque o grande plot da história, o grande enredo principal da história é que ela tá nessa grande crise de esquizofrenia e ela começa a ouvir barulhos, pedidos de socorro da vizinha ao lado. Então, na casa ao lado mora uma professora que inclusive trabalha na escola dela, é uma professora até meio estranha, e ela começa a ouvir barulhos na casa ao lado, só que só ela ouve. E aí ela começa a cismar de que tem alguém ali, especialmente uma criança, que talvez esteja raptada ali na casa da vizinha. Mas como que as pessoas vão acreditar nela se ela constantemente vê cenas que não estão lá pessoalmente? Então a gente fica nesse constante temor de que talvez ela esteja fazendo besteira ou talvez ela esteja certa e ninguém tá dando ouvido pra ela. Eu gostei muito dos efeitos que o filme traz, porque a gente tá falando de muitas alucinações, então tem muita coisa ali que é bizarra, então ela começa a olhar para algumas paredes e ver coisas se movimentando, ela vê coisas aparecendo na mão dela, então coisas bizarras assim que vão acontecendo e que foram bem retratadas no filme, nesse trabalho mesmo de arte, de reprodução dessas situações assim, alucinógenas, coisas bizarras que acontecem. Eu achei muito bem feito. Gostei também do ritmo do filme, não é um filme cansativo, não é um filme que fica muito tempo explicando algumas situações, muito pelo contrário, muitas coisas são colocadas no ar. Eu achei legal que o filme tem 2 plot twists interessantes, que não são nada inesperados, eu já imaginava mais ou menos para onde o filme ia seguir, só que deu um ritmo diferenciado, especialmente no 3º terço do filme até acabar. Eu gostei bastante, eu acho que vai surpreender algumas pessoas que talvez estejam desavisadas, porque como eu comentei, o tempo todo você se questiona se o que está acontecendo é real ou não, então tem várias pegadinhas ali no meio. E eu gostei bastante, assim, eu achei que deu um ritmo interessante pra obra. A obra não é nada cansativa. Eu sou meio chata para tradução de algumas obras, eu acho que às vezes as traduções não fazem nada de sentido com o nome original. E às vezes traduzir ao pé da letra também não faz sentido nenhum, né? Como por exemplo é o caso desse filme, Fear of the Rain, ou seja, Medo da Chuva. Em inglês faz sentido porque o nome da personagem é Rain, que seria chuva em inglês. Então eu acho que até o próprio nome do filme talvez engane o espectador. Talvez você assista esse filme pensando numa coisa muito mais, sei lá, envolvendo natureza, alguma coisa assim, e não é o que o filme entrega. Então infelizmente acho que a tradução do filme também não faz jus. Talvez isso comprometa também a questão mesmo de divulgação do filme, porque muita coisa também de divulgação é o boca a boca, né? Então às vezes se você é decepcionado por criar uma expectativa errada do filme, você acaba não gostando da obra e falando mal dela por aí. Então eu achei péssima a escolha de tradução da obra, do nome da obra, mas no geral, de uma forma realmente técnica, uma questão mesmo de gosto por filme de terror ou filme de suspense, eu achei uma boa produção, recomendo pra quem gosta desse gênero, pra quem gosta desse terror que não tem nada a ver com assombração, é um terror muito mais real, eu acho que é uma boa pedida, eu acho que você vai gostar.